Agora são 8 horas. Vamos falar sobre o PIB, que registrou 1,1% em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. E a gente está com o economista Márcio Postman, ele é professor da Unicamp, do Instituto de Economia. Olá, Postman, bom dia. Muito bom dia, satisfação falar contigo e todos que estão nos acompanhando. Obrigada por ter nos atendido agora de manhã, viu, Postman? Vamos falar sobre esse resultado e não dá para falar sobre este resultado de 1,1% sem falar do que aconteceu durante uma possível entrevista, né, do presidente Jair Bolsonaro aos jornalistas, onde um comediante, né, saiu de um carro oficial, inclusive oferecendo bananas para os jornalistas, ele vestido de, né, como se fosse o presidente Bolsonaro, imitando o presidente Bolsonaro, e quando os jornalistas perguntavam para o presidente da República, o presidente falava, não, responde aí, né, sobre o PIB, aí ele, o que que é PIB? Bom, é uma cena, digamos assim, nós que somos jornalistas, a gente considera essa cena patética, né, e agora o fato é que ele acabou não respondendo sobre este crescimento pífio do PIB. Eu queria que você falasse sobre esse resultado, hein, Postman? Já era esperado, né? E também essa cena também não surpreende, né? Certamente. A divulgação pelo IBGE da variação do Produto Interno Bruto Brasileiro em 2019 confirma, mais uma vez, um descompasso entre as projeções do próprio governo federal, quanto também uma série de consultorias e assessorias no mercado financeiro, que iniciaram o ano passado prometendo um desempenho em torno de 2,5% para a economia brasileira, porque acreditavam, pelo menos defendiam, que reformas como a Previdência, cortes de gastos públicos, enfim, a trajetória que nós estamos acompanhando pelo próprio governo federal levaria a uma retomada do setor privado e, portanto, o país passaria a voltar a crescer. Infelizmente, essas promessas não encontraram concretude na realidade, né? Nós estamos, infelizmente, um país, nesse início de 2020, com uma renda por habitante, ou seja, a renda nacional dividida pelos brasileiros, atualmente é 7,3% inferior ao que os brasileiros recebiam em 2014. Se a gente olhar a história do Brasil, nós nunca tivemos um período em que isso ocorreu desta forma por tanto tempo. Então, o quadro que hoje nós estamos assistindo no Brasil é um quadro estruturalmente grave e a meu modo de ver, se nós não tivermos uma inversão de prioridades, infelizmente, o ano 2020 pode estar comprometido, inclusive, com desempenho inferior a de 2019, até porque não apenas a situação econômica é grave, como os sinais do coronavírus podem comprometer ainda mais. Agora, Márcio, a gente teve aí, né, até resgatando aqui algumas promessas feitas no passado. Em novembro de 2018, o ministro Paulo Guedes dizia o seguinte: reforma da Previdência e BC independente levariam o país a crescer até 3,5% em 2019. A gente tem um crescimento aí de menos de um terço disso, na verdade. A gente teve a reforma da Previdência sendo aprovada, a autonomia do Banco Central ela não existe, digamos, de direito, mas ela existe de fato, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, que no ano passado declarou que o Campos Neto não vai sentir diferença quando houver autonomia do BC, porque já há autonomia. Então, todas essas promessas de cunho neoliberal na prática foram quebradas. Podemos adotar hoje um termo já usual, né? Os economistas e ministros estão praticando cada vez mais a chamada fake news, não é? Porque é um quadro de ilusão que, de certa maneira, não tem base econômica. Se a gente comparar os últimos 3 anos, inclusive, 2017, 18 e 19, foram desempenhos muito próximos, inclusive, esses desempenhos não resultaram, na verdade, a nosso modo de ver, de decisões de política econômica do governo. O PIB manteve esse desempenho baixo porque foram adotados, inclusive, medidas que são contrárias ao que o governo atual defende, que são as chamadas políticas heterodoxas, ou seja, o que se vê hoje são decisões que buscam, na verdade, fazer com que a economia cresça pelo lado da oferta.
Isso significa dizer que busca-se reduzir o custo de produção, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que tira direitos, ambas, dos trabalhadores e faz com que a empresa tenha menos custos para contratar o trabalhador. Sem falar, evidentemente, na própria desvalorização cambial e outras reduções de custos que ocorreram. Só que essas medidas não estão produzindo resultados. E todos os anos, esses 3 últimos anos, também no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, foram utilizadas medidas heterodoxas de estímulo à demanda, estímulo ao consumo, como a liberalização do fundo de garantia, entre outros fundos. Sem essas medidas chamadas heterodoxas, que são contrárias, digamos assim, ao pensamento e o argumento do atual governo, o Brasil teria um desempenho ainda muito pior do que está tendo. Então, é mais uma comprovação de que nós não temos saída a continuar esse tipo de receituário no Brasil. Perfeito. Agora, em relação à taxa de juros, né? A gente está registrando aí uma taxa de juros a menor aí dos últimos tempos, mas só isso não resolve, né? A gente sempre estava, não, é preciso baixar a taxa de juros para retomada do crescimento. Só baixar a taxa de juros não é suficiente, né, Márcio? A gente precisa também atingir essa questão do emprego, né? Certamente, a redução dos juros ela é fundamental, porque o Brasil tem, na verdade, demarcado já décadas de juros muito elevados e tem levado a economia numa espécie de financiarização, uma economia improdutiva que canaliza recursos dos muito ricos que têm dinheiros aplicados no sistema financeiro. Portanto, a redução da taxa de juros ela é muito importante. Agora, no quadro que nós temos, o que acontece, pelo menos a teoria aponta, é que quando você reduz a taxa de juros, mas não tem oferta, não tem horizonte de que a economia volte a crescer, os que têm recursos no sistema financeiro não retiram para aplicar na economia. Pelo contrário, tendem a fazer maior poupança para buscar ampliar as suas aplicações e assim ter o ganho que esperavam ter caso não houvesse a redução da taxa de juros, a chamada armadilha da liquidez brasileira. Então, esse é um caso dramático, porque nós estamos, de fato, numa trajetória de redução dos juros, o que é importante, não é? Mas ela, como você bem disse, não é suficiente se não vier acompanhado de medidas que estimulem o consumo e dê garantia aos empresários de que o país vai crescer, que vai ter demanda, vai ter consumo, caso eles venham a ampliar o nível de atividade que são responsáveis. E aí o emprego só acrescentando, né? A questão do emprego, já que o desemprego está atingindo aí quase 12 milhões de pessoas, né? Sim, nós estamos, infelizmente, acompanhando uma situação que até já se verificou em outros países que adotaram antecipadamente medidas dessa natureza de flexibilização, de regulamentação e retirada de direitos, é que trabalhadores que antes tinham, digamos, um contrato de trabalho regular, com os direitos assegurados, ele termina sendo demitido e esse emprego, esse posto de trabalho, termina se convertendo em 2 ou 3 postos de trabalho. Então, você tem até, do ponto de vista contábil da pesquisa, um aumento do número de pessoas ocupadas, mas são com horários e renda inferiores. E isso nós estamos vendo nos dados do IBGE. Quer dizer, você tem uma elevação de trabalhadores que estão, digamos assim, ocupados, mas com jornadas e rendimento inferior que não dá a ele condições de sair da pobreza. Então, você está, na verdade, criando uma espécie de categoria de trabalhadores pobres, ou seja, o trabalho já não é mais suficiente para ele retirar da condição de pobreza dele e de sua família. Agora, Márcio, a gente teve uma mudança na orientação econômica ali com a posse do ministro Joaquim Levy ainda no governo Dilma Rousseff. Depois a gente viu esse modelo sendo aprofundado no governo Temer e agora chegando na sua versão, digamos, mais radical no governo Bolsonaro, né, ortodoxia neoliberal. E a gente teve aqui ontem um artigo do Daniel Pereira Andrade, né, que é da FGV, e eu queria ler um trecho para você comentar, Márcio, que é o seguinte: é curioso notar que os economistas liberais, que sempre louvam a responsabilidade individual do mercado, nunca se responsabilizam pelos resultados das políticas econômicas que defendem. Para os neoliberais, se a economia não funciona como previsto, não é porque seus modelos lógico-dedutivos não são capazes de explicar a realidade, mas inversamente é porque a realidade política e social está atrapalhando o funcionamento ideal previsto do mercado. Quer dizer, é necessário que a gente cobre uma autocrítica, talvez, e até questione mais esses economistas neoliberais, porque isso seria, inclusive, uma função da mídia, mas a mídia não faz isso, muito pelo contrário, encampa totalmente esse tipo de teoria, não, Márcio? Não, você tem toda a razão, o colega da FGV deixou com clareza, né, a irresponsabilidade
dos argumentos e daqueles que, na verdade, utilizam os meios de comunicação para se pronunciar. Agora de manhã, acompanhando o noticiário brasileiro, a mídia em geral, não é, impressiona justamente a sua parcialidade, na medida em que ela se transformou praticamente numa espécie de porta-voz, né, dos interesses do rentismo e do mercado financeiro. Esses mesmos pessoas, esses mesmos economistas, analistas que são anteriormente defensores dessas medidas de corte de gastos, de redução do Estado e de direitos sociais e trabalhistas, continuam sendo ouvidos e falam como se nada ocorresse em relação à sua postura anterior, não é? Então, muitas vezes tem no campo da esquerda uma cobrança em relação à sua autocrítica, mas no campo do centro e da direita, não é, parece não valer esse tipo de circunstâncias, que é fundamental entender onde erramos para poder mudar. Se a gente não conhece os erros, não é, dificilmente nós temos condições de mudá-los. Márcio, falando da imprensa, a gente estava acompanhando, né? Logicamente, a gente tem que ouvir e ver, né? Todos os meios de comunicação, não todos, mas enfim, muitos meios de comunicação durante o dia inteiro. E me chamou a atenção, né? Na Globo News, enfim, na Globo, dizendo, né? Que agora a gente precisa acelerar mais do que nunca, precisamos acelerar a reforma tributária, a reforma administrativa. Já fizemos a reforma, como se, né? Já fizemos a reforma da Previdência. É preciso ser mais do que nunca, quer dizer, sempre coloca, né, nessa questão dessas reformas, mas que tipo de reforma, por exemplo, tributária, que a imprensa, no caso, a grande mídia aí, está defendendo, né? Então, como se fosse resolver este assunto. A gente sabe que os partidos de oposição querem uma reforma tributária, né, que vença aí a questão da desigualdade social, mas não é isso que a gente está percebendo, né, Márcio? Enfim, essa postura também da mídia em relação daqui para frente, né? Falando aí do coronavírus e mais do que nunca precisamos fazer reforma, como você bem falou, como se nada tivesse acontecido no passado, né? De fato, o receituário neoliberal e a natureza discursiva tem uma mesma lógica, não é? Que é, na verdade, não reconhecer o que foi feito e as consequências geradas, e perseguir insistentemente de que uma reforma após a outra levará a uma situação superior. É uma espécie de crença, um ilusionismo, né, de que o Brasil está muito próximo, logo ali na esquina a situação vai melhorar, mas para chegar lá tem que fazer essa e aquela, entre outras reformas. Ou seja, é um reformismo continuado que, na verdade, eu diria assim, talvez a palavra reforma não seria mais adequada, porque o uso assim comum, né, quando se fala em reforma, pensando numa reforma da casa, do automóvel, sempre é para melhorar a casa, melhorar o automóvel. O que nós estamos vendo, que na verdade não me parece reforma, são deformas, né, porque está deformando o país, está nos levando a uma trajetória cuja decadência é evidente, né? Agora, inclusive, foi divulgado pelo próprio IBGE a participação do setor industrial na economia nacional, né? Vamos lembrar que a indústria, em qualquer país, ela é a coluna vertebral do desenvolvimento. Sem indústria, não há desenvolvimento. E o que nós estamos vendo é que segue a queda da participação da indústria na economia nacional. Nós estamos hoje com uma indústria, segundo o IBGE, representando apenas 11% de tudo que se produz no Brasil. Essa participação equivale basicamente à participação que a indústria tinha no Brasil na década de 1910. Nós estamos regredindo há 100 anos atrás na questão industrial e nos parece isso profundamente trágico, porque sem a indústria, sem o emprego industrial, que são justamente os melhores empregos, com demandas de trabalhadores com mais escolaridade, mais qualificação, com mais vinculação tecnológica, o Brasil não pode acreditar que, dependendo do agronegócio, do mercado financeiro, terá um horizonte melhor, né? Até, inclusive, é importante chamar a atenção que o agronegócio, defendido como sendo a saída para o Brasil, especialmente suas exportações, vem perdendo a importância relativa no próprio comércio externo. Então, é hora, evidentemente, de uma reflexão, um debate no Brasil para mudar o sentido, porque não temos, na verdade, infelizmente, possibilidades de melhorar nesse sentido ao qual nós estamos hoje prisioneiros.
Agora, você vê, Márcio, possibilidade de uma saída desse quadro de estagnação econômica sem o chamado investimento público, sem, por exemplo, uma ação dos bancos públicos, que outrora já tiveram um papel bastante importante, inclusive para barrar a crise de 2008, 2009, para que ela tivesse efeitos maiores aqui no Brasil? Você acha que é possível a gente sair sem o investimento público? Veja, eu acredito que o Brasil é um país que tem, evidentemente, condições de superar o grave quadro que nós nos encontramos, não é? Mas o atual governo, inclusive, está colaborando para destruir os ativos que nós poderíamos utilizar para uma saída até mais rápida. Como, por exemplo, não é? Uma espécie de um programa de emergência para ampliar o nível de emprego, para poder fazer com que se crie uma base melhor para a saída da recuperação econômica brasileira. A meu modo de ver, dependeria, por exemplo, da utilização de parte dos recursos que constituem as chamadas reservas internacionais. Ocorre que o que nós estamos vendo no país, e praticamente não há quase debate a respeito disso, é uma fuga de dólares do nosso país, especialmente das bolsas de valores, não é? Então, nós estamos, na verdade, para poder evitar que a nossa moeda não desvalorize ainda mais em relação ao dólar, o Banco Central vem queimando as reservas internacionais. Nós perdemos quase 10% das reservas internacionais deixadas pelo governo da presidenta Dilma. Então, nós estamos, na verdade, queimando as possibilidades, as pontes que o Brasil teria para poder sair mais rapidamente, porque a administração da economia ela é capenga e incompetente. Não apenas no sentido de fazer o que deve ser feito de forma adequada, mas também inviabilizar uma possível saída do Brasil desse quadro que estamos atualmente vivendo. Perfeito. E dá medo até da gente falar de reforma administrativa, como você bem fala, não dá nem para falar reforma, agora é deforma, né? A deforma administrativa por conta do atendimento público, por exemplo, nos hospitais. Então, a questão da saúde pública, a questão da educação, né? Sempre uma preocupação muito grande em relação agora ao Fundeb. Esses setores, educação, saúde, e vamos também falar da segurança pública, né? Outro setor público bastante importante. Esses setores estão cada vez com atendimento pior, com baixa qualidade, justamente por conta desse estado mínimo, né? Enfim, dessa busca, né, pelo estado mínimo. E tende a piorar, não é isso, Márcio? É alarmante, né? Veja, quando a gente analisa a composição do emprego público no Brasil, nós podemos dizer que praticamente 4 servidores públicos a cada 5 estão envolvidos nas áreas de saúde, educação e segurança. Se a gente acredita que esses 3 setores, saúde, educação e segurança pública, estão em boa qualidade, obviamente que poderíamos pensar, então, por que não haver uma mudança do ponto de vista quantitativo nesse segmento. Mas não é o caso. O Brasil, por vários indicadores, tem, na verdade, tido um desempenho pífio em relação à educação. A segurança e saúde são inequívocos do ponto de vista da percepção da população. E nós estamos tomando medidas justamente para tornar ainda mais difícil o próprio serviço público. Nós não temos um serviço privado de segurança, nós não temos um serviço privado de saúde e educação que possa, na verdade, dar conta do quadro nacional. Então, é realmente muito preocupante, porque esse governo está, na verdade, queimando as pontes, destruindo as pontes que poderiam oferecer para o país, né, um horizonte melhor. Perfeito. A gente agradece aqui a participação sua, Márcio Postman. Muitíssimo obrigado por nos atender agora pela manhã. Um forte abraço para você, Márcio. Eu que agradeço. Espero que outra oportunidade estar falando de coisas mais estimulantes para o povo brasileiro, mas infelizmente é a realidade que temos hoje. É verdade. A realidade é show de horrores, né, por enquanto. Um grande abraço, Postman. Até mais. Tudo de bom. Até mais. Tudo de bom. Falamos aqui com o Márcio Postman, ele que é economista, professor do Instituto de Economia da Unicamp.